Olá a todas e todos. Esse é mais um comentário semanal de conjuntura do coletivo Lapa do Rio de Janeiro. Na última semana, a conjuntura continua revelando um crescente tensionamento no bloco governista, por conta da volta de Bolsonaro à atuação mais própria dele, né, com as suas características dele, depois daquele período de mutismo, de acomodação, né, com a oposição da direita liberal, que faz oposição a ele, mas não à política econômica do Guedes. Tá? E depois desse período ele viu que o uso do pagamento do auxílio emergencial para hoje, atingindo já mais de 60 milhões de pessoas, fez com que ele aumentasse o apoio dele na área popular. É bom que se diga que ele não tem nada a ver com esse auxílio emergencial. Na realidade, no início da pandemia, o Guedes queria pagar R$ 200. Era a proposta do governo. Foi a oposição popular, especialmente o PT, que elaborou essa proposta não era nem 600, era o salário mínimo, né? Mas depois das negociações no Congresso, na Câmara dos Deputados, ficou em torno de 600, obrigando o governo a pagar 600. Mas ele viu que o resultado foi bom para ele, porque aumentou o apoio dele na área popular. Por quê? Porque o povo que paga é o governo, né? Então o povo julga diretamente pela mão de que paga, né? E aí ele melhorou, aí compensando a queda da classe média, de apoio da classe média, que foi por conta da pandemia, do seu comportamento criminoso na pandemia. Tá? Então isso foi no início da pandemia, a classe média se afastou dele e também havia um aumento da popularidade da classe média que já foi compensada pela entrada em circulação desse auxílio emergencial, que hoje atinge esse povo todo. Ele quer manter esse auxílio, tá, até o final do ano, para poder ganhar as eleições municipais, né, se refletir isso nas eleições municipais. Esse é o objetivo dele. Há um problema aqui, que esse auxílio representa mais de 50 bilhões por mês, o que fere o teto dos gastos, fere a lei de responsabilidade fiscal. Isso tem contra si toda essa visão neoliberal do Guedes, do Maia, que os dois marcham junto muito nesse campo neoliberal, e de todo o mercado financeiro, da Globo, e toda a grande mídia que apoiou o Bolsonaro. E apoia, né, a política econômica do Bolsonaro, não essas manobras políticas dele. Mas ele está aí promovendo aí o novo ministro, o Rogério Marinho, desenvolvimento regional, na realidade é o ministro do Nordeste, né, que ele quer fazer com que, através do Marinho, que defende mais investimentos públicos, né, para combater a crise, gerar empregos imediatos, investimentos pequenos, né, não na dimensão do governo Lula, mas paliativos. Mas, de qualquer forma, tem contra si a posição do Guedes, né? Mas o Marinho defende isso lá no Nordeste para poder dividir o eleitorado lulista e com todo o apoio do Bolsonaro, que já deu mais hoje, está na proposta de orçamento. Por exemplo, mais 500 milhões para ele pagar de caminhão-pipa para o Nordeste. Esse tipo de politicagem antiga, né? Que não serve para nada, né? São paliativos, né? Só aumentando, é demagogia eleitoreira mesmo. Tá? Então isso que o que o Bolsonaro está pretendendo em função do seu interesse eleitoreiro, que é a única coisa que ele está pensando. Se antes da prisão do Queiroz ele pensava no autogolpe, agora ele só pensa nisso. Lógico que na medida que ele vai se fortalecendo nessa base popular, ele se sente novamente, tá, em condições de voltar à carga na sua política de provocação fascista, neofascista, né, como foi o caso de propor em plena pandemia, em plena crise econômica que se aprofunda, já se prevê mais de 10% de queda do PIB, né, em função da pandemia. Tá? E nessas condições ele faz um aumento gigantesco no orçamento militar. Tá? Ele inventa uma política de guerra para o Brasil. O Brasil, historicamente, é cercado por países vizinhos que são amigáveis, não tem nenhum contencioso bélico com esses países. O que ele faz com isso é se atrelar à política provocativa, né, do Trump contra a Venezuela, que ameaça o tempo todo de invadir a Venezuela, de atacar a Venezuela, e quer que o Brasil participe dessa ação criminosa, uma guerra que não é nossa. Então é isso que ele está fazendo. De um lado, ajudando o Trump, de outro, ganhando prestígio junto às Forças Armadas, envolvendo elas numa aventura que pode custar, uma aventura de guerra, né, que pode custar muito caro ao povo brasileiro. Tá? Mas então, ele tem esse conjunto de interesses, mas centrado no aumento dessa
dessa política, desse pacote eleitoreiro, vamos dizer assim, né? Que entra em contradição com quem o apoiou. E aí esse é o tensionamento que faz com que vários auxiliares da equipe, importantes da equipe econômica, né? Largue o Guedes, né? Porque são pessoas indicadas pelo mercado financeiro, tá? E cria essa situação aí de uma contradição, né? Dentro do próprio bloco governista. Do ponto de vista dessa direita neoliberal, articulada em torno da Globo, a única alternativa que eles têm em termos políticos é o Partido Lava-Jatista, que foi criado para derrubar o governo Dilma e também para impedir a candidatura de Lula à presidência. Feito isso, o Moro foi ministro, entrou para o governo Bolsonaro e aí entrou em choque, né? Porque Bolsonaro quer se reeleger e Moro entrou ali para ser candidato a presidente. Então as coisas não combinavam. Então daí a consequência disso foi aquela saída teatral de Moro, né? Acusando o Bolsonaro e esse fazendo a sua contrapartida no modo estilo miliciano, o que está desconstruindo na prática a candidatura do Moro. Por isso que há essa reação, por exemplo, quando o Conselho Nacional do Ministério Público ele adia pela 41ª vez o julgamento do Dallagnol, né, por suas atitudes ilegais, né, na Lava Jato. O que sinaliza isso? Sinaliza que essa burguesia neoliberal, né, ela continua se agarrando da Lava Jato como única alternativa política contra o Bolsonaro. Porque se não for Lava Jato, ela só tem uma situação. Ou é Bolsonaro ou é Lula, entendeu? De novo, né? Então, eles querem ter essa alternativa. Por isso que há essa relação mais conciliadora do Supremo em relação ao Dallagnol. Mas isso tudo vai ser colocado em prova agora, né? Até onde vai essa conciliação do Supremo, né? Em relação ao julgamento da atitude do Moro em relação à suspensão, né, de parcialidade do Moro em relação ao julgamento do Lula, vai ser agora. Então, esse julgamento está sendo alimentado por novas denúncias, e a principal delas foi a delação premiada, criada artificialmente, uma mentira, né, criada para o Palocci, o Moura divulgar essa delação do Palocci às vésperas da eleição de 2018 para prejudicar a candidatura de Lula, que é o Haddad, né? Então isso veio à tona de novo com força, a Polícia Federal inclusive provando que aquilo ali não tinha fundamento nenhum, não tinha prova nenhuma, o que reforça esse comportamento e essa atitude de parcialidade do Moro, né? Que prova que também que o Lava Jato agiu como partido, é um partido mesmo, um partido lavajatista, né? Um partido reacionário, anti-Brasil, anti-povo, anti-PT, ante tudo que não seja esse interesse da elite econômica neoliberal e do capital americano, né? Departamento de Justiça americano. Bom, então esse é um conjunto de contradições e tensionamentos que tem no bloco governista, que pode se intensificar a partir dessa situação do Lula, né? Que vira então um novo foco, que já tem agido assim através das suas entrevistas, mas quando ele recuperar essa condição plena, ele vai efetivamente simbolizar uma alternativa de fato, né? Real, né? E formal também na questão do debate nacional, né? Uma outra questão é que nós, da oposição popular, vamos ter que defender mesmo, como já estamos fazendo, a prorrogação do auxílio emergencial de R$600. Nós não podemos permitir a redução disso, tá? Nós lutamos para que fosse um salário mínimo, não conseguimos, defendemos R$600, sabemos que isso pode beneficiar o Bolsonaro, mas nós não podemos defender o quanto pior, melhor, para o povo, né? Nós temos que fazer isso e fazer uma coisa que nós não fizemos no início desse auxílio, que foi fazer a divulgação de que o Bolsonaro foi contra o auxílio. Ele é obrigado a pagar esse auxílio. Foi uma vitória da oposição na Câmara dos Deputados. Foi a aprovação da Câmara. O governo queria R$200. E agora estão querendo voltar para R$300. Ele quer fazer com isso, instituir a renda mínima como se fosse o seu Bolsa Família. Sabemos que isso não tem nada a ver com Bolsa Família, gente. A renda mínima do governo Bolsonaro, ela é um oásis cercado de... Não é nem oásis, é um ponto cercado de miséria por todos os lados, né? É um colchão no chão para o cara não morrer de frio nem de fome, tá? Porque o Bolsonaro, o projeto social dele é um projeto de empobrecimento da classe B para C, C para D, D para E. Aí tem esse colchão para o cara não morrer de fome.
Mas fora dessa renda mínima, é até arrasada, não tem emprego, e quando tem é precarizado, metade do salário mínimo, ou então a pessoa vai engrossar lá o setor informal, um disputando com o outro, entendeu? Né? Então essa é uma situação de calamidade social, de crise, de genocídio social, apartheid, entendeu? Uma coisa sem sentido, porque não há projeto nacional em cima disso, tá? Diferentemente do que foi do Lula. O Bolsa Família era apenas uma porta de entrada em todo um projeto de ascensão social, começando pela inclusão. O fim da fome é a inclusão social, educacional, direitos trabalhistas, direitos sociais, entendeu? Promoção da promoção da questão da igualdade racial, de gênero, política de cotas na universidade para os pretos, pobres, indígenas. Quer dizer, todo um arcabouço, né, de ascensão social que redundou na melhoria de fato das condições de vida da base da pirâmide social brasileira, que é basicamente racial e de gênero, né, entendeu? Então essa é o conjunto, né, desses tensionamentos que hoje nós temos aí na conjuntura, são situações que ainda não estão resolvidas, né, está em andamento, né, mas continua esse processo aí de acúmulo, né, de nuvens de tempestade em ambos os lados, tanto no bloco governista como na área da oposição popular. Por hoje é só, eu agradeço a atenção e um bom dia para todos e todas.